Quero convidá-los a abrir a Bíblia no João, capítulo 6. Evangelho segundo o apóstolo João, o capítulo de número 6. Isso é particularmente um texto que eu gosto muito. João, capítulo 6, que fala muito da missão de Jesus aqui na terra. João 6, a partir do verso 30. Vou ler um longo texto aqui para não cortar pela metade, queridos, e também pela beleza do texto, do ensino de Jesus. João 6, verso 30, nos diz assim: Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Até aqui, queridos, vamos orar. Ó Senhor, dá-nos sempre deste pão. Pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor, para entender Tuas palavras, para absorvê-las, sorvê-las, Senhor, e tê-las dentro de nós. Pedimos a Tua graça nessa manhã, para que o Teu povo celebre a Tua vida, se alimente de Ti,
que o Senhor nos receba junto à tua presença. Pedimos a tua graça no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Queridos, aqui em João 6, Jesus explica e fala que Ele é o pão da vida, né? Que Ele é o alimento que Deus fornece ao mundo para suprir as suas almas, os seus espíritos. Sempre quando tivermos alguma carência emocional, espiritual, estivermos com o coração frio, estivermos sós, estivermos com medo, estivermos carentes, existe um alimento que nos foi providenciado e enviado por Deus. Assim como o pão ou a carne nos alimenta, nos nutre, nos dá força, Deus proveu ao ser humano um alimento que pode fortalecer nossas almas, fortalecer nossa mente, fortalecer nossas emoções, que pode nos sarar por dentro. Hoje em dia, graças ao avanço da medicina, boa parte das doenças tem a sua resposta, tem uma cura, tem algum remédio que possa nos ajudar em relação ao nosso espírito, em relação ao nosso corpo. Agora, em relação à nossa alma, especialmente em relação ao nosso espírito, em relação à mente, as pessoas estão adoecidas, porque falta alguma espécie de remédio, alguma espécie de alimento que possa nutrir as pessoas. E hoje em dia as pessoas estão assim, né? Eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso das Escrituras. Porque aparentemente ela está bem. Só que aí começa a passar o tempo, começa a passar as agruras da vida, os desafios, os dilemas, as escolhas ruins que as pessoas vão fazendo, as emoções ruins que vão surgindo, pensamentos ruins que vão entrando, e a pessoa vai indo devagarzinho, mas sempre para baixo, até que ela, de repente, se encontra num estado psicológico, mental, emocional, muito ruim. Quando nós precisamos desse alimento, queridos. Jesus é o alimento que Deus proveu para o ser humano para sarar, para trazer saúde às nossas almas. E precisamos nos alimentar dele cada vez mais, porque ele é o pão do céu, o pão que desce o céu e dá vida ao mundo. Ele é o pão da vida. Tudo isso que Jesus está falando aqui, nós não podemos perder isso de vista, porque Ele pode suprir, queridos, em qualquer uma das nossas deficiências internas, no nosso homem interior, na nossa vida interior, aquilo que necessitarmos, seja o que for. Deus pode suprir, Ele é o alimento que pode nos dar vida hoje e nos dar a vida eterna. Ele veio para suprir, queridos. Ele veio para nos dar forças, Ele veio para nos dar coragem, veio para nos dar paz, veio para nos dar alegria. Por isso que Jesus instituiu a Santa Ceia, para lembrarmos de nos alimentarmos dEle, lembrarmos de agradecermos a Ele, lembrarmos de vivermos com Ele. Ele, lá na Santa Ceia, Ele diz: façam isso em memória de mim. Toda vez que comerdes deste pão, toda vez que beberdes deste vinho, façam isso em memória de mim. Isso é especialmente verdade para quando celebramos a Santa Ceia na igreja, juntos, em comunhão e para Ele, mas isso pode ser uma prática também todos os dias. Toda vez que comerdes de qualquer pão, lembrem-se dele, façam isso em memória dele. Todo pão que você comer, todo alimento que você comer, dê graças a Ele. Dê graças a Deus pelo alimento que você tem na sua casa, pelo salário que você tiver, por tudo que vier à sua mão, agradeça a Ele. Lembre-se dEle, porque toda a vida provém dEle, querido. Se estamos vivos, a próxima respiração, você não tem nada o que fazer para garantir essa próxima respiração. Que certeza que você tem que a próxima respiração você vai dar, que o seu filho vai dar a próxima respiração? Nós não temos certeza, não temos como garantir isso. Isso depende da vontade de Deus. Por isso, cada respiração merece um agradecimento a Deus. Cada pão que nos comermos merece um agradecimento de Deus, a Deus. Então, toda vez que se alimentarem, toda vez que comerem o pão ou qualquer alimento, ou ingerirem qualquer bebida, lembrem-se dele, lembrem de glorificá-lo, lembrem de agradecê-lo, porque das mãos de Deus provém
toda a vida, todo o alimento. Deus provê o alimento, Deus provê a nossa vida terrena e Jesus provê o alimento espiritual, provê a vida eterna. Então veja como tudo depende dele. De onde vem cada alimento que temos? De Deus. De onde provém a vida terrena? De Deus. De onde provém o alimento espiritual? De Jesus. De onde provém a vida eterna? De Jesus. Então tudo, queridos, que nós ingerirmos, toda bebida que ingerirmos, ingira também Cristo. Beba Jesus, se encha de fé, se encha de esperança, se encha de amor, se encha de justiça, se encha de bondade. Porque não apenas o nosso corpo precisa ser alimentado, queridos, mas a nossa alma. Então, nós precisamos ingerir também Jesus, ingerir esperança, ingerir coragem, ingerir bom ânimo. Para isso, queridos, nós precisamos lembrar de Jesus. Porque ele sempre falou, sempre quando vocês comerem, lembrem-se de mim. Então lembre-se de Jesus, lembre-se do Evangelho, lembre-se das promessas de Deus, lembre-se da esperança da vida eterna, lembre-se que há um Deus, que há um porvir, que há um céu que nos aguarda, que há anjos que nos guardam, há orações que são colhidas, levadas ao céu e Deus atende. Lembre-se do Evangelho, lembre-se de Cristo. Lembre-se que você foi perdoado. Lembre-se que você foi limpo, você foi justificado. Lembre-se que você foi comprado por um alto preço. Lembre-se que Ele morreu para lhe dar vida. Então, a vida que nós temos aqui tem que ser vivida com máxima intensidade, com máxima alegria, com máximo sentindo o privilégio de estarmos vivos, porque Ele nos deu essa vida. Lembre-se dEle. Tenha coragem, tenha sabedoria, porque Ele quer lhe dar propósito, Ele lhe dá sentido. Você pode andar sem culpa, sem angústia, sem medo, pode andar em paz, porque Jesus está com você. Lembre-se dEle. É importante lembrar disso, porque se Ele está conosco, mas não lembrarmos disso, queridos, a gente não desfruta dessa companhia. Lembre-se de Cristo, porque Ele está contigo. Lembre-se do sangue que foi derramado. Lembre-se que Ele fez isso porque te ama. Então você nunca pode se sentir uma pessoa sem ser amado, porque você nunca, nenhum segundo da sua vida, não foi amado pelo sangue que foi derramado. Beba esse amor, coma desse amor, beba a misericórdia, beba a graça de Deus, beba tudo isso que foi feito por você, por Deus. Lembre-se de Cristo, lembre-se da cruz, coma do pão, beba do cálice, para que a nossa alma possa se sentir renovada, reenergizada, alimentada. Jesus diz, queridos, a minha carne é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Essa referência Jesus faz um pouco em relação ao início do capítulo de João 6. Porque no início do capítulo, uma das cenas mais marcantes, todos nós a conhecemos, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso foi tão marcante que as pessoas depois seguiram Jesus em barcos e chegaram até aqui. E essas pessoas, felizes, achando que talvez teriam um suprimento infinito de comida, porque se ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou aquela multidão, pronto. A gente nem precisa trabalhar, porque ele vai suprir tudo. E o texto nos diz até que queriam fazer Jesus rei, à força. Nem que fosse à força, ele iria fazer o Jesus rei. E o texto nos diz que Jesus se esquivou deles. Por quê? Porque eles estavam buscando um pão, que é necessário, mas não é esse o pão que Jesus veio suprir. Não é esse o pão que Jesus veio suprir. Ele abençoa, Ele nos prospera, Ele nos abençoa, e Ele fica conosco e nos dá a bênção que precisamos nos nossos trabalhos. Mas se nós tivermos tudo isso, queridos, como estamos vendo na sociedade hoje, o mundo hoje tem até uma certa plenitude de alimentos. Não para todos,
por causa da maldade do coração humano, da concentração de riqueza, da desigualdade social e tudo mais. Mas temos alimentos em abastança até para suprir a todos. Nenhum ser humano precisava passar fome hoje. Mas o que Jesus veio suprir é o que mais está faltando hoje. Nutrição, alimento na alma e no espírito. As pessoas estão raquíticas, as pessoas estão sem sentido de vida, as pessoas estão sem propósito de vida, as pessoas não têm alegria, elas riem de piadas, buscam alegria em coisas efêmeras que não preenchem a alma. A alma humana requer mais, requer um sentido, requer algo real, algo verdadeiro. Por isso que ele diz, minha carne é a verdadeira comida. Porque existem comidas falsas, queridos, ou comidas efêmeras, transitórias. Todo alimento que vem até nós, estou falando de alma aqui, mas que não seja Jesus, produz um efeito muito temporário, muito pequeno, muito frágil, e a alma humana não se sacia com isso. Como diz o Santo Agostinho, uma das frases que eu mais gosto dele é: fizeste-nos para ti, e a nossa alma não descansa enquanto não descansar em ti. A alma humana que a gente vê na nossa sociedade, ela não tem descansado. Precisa de remédios, precisa de mil e outras coisas, entretenimentos, o que quer que seja, o ser humano correndo atrás, e a alma não descansa, está sempre perturbada, sempre buscando algo e não encontra. Porque estão buscando, como diz lá o profeta Jeremias, cavando cisternas rotas, que não produzem água. Esses alimentos não são a verdadeira comida e não são a verdadeira bebida. A verdadeira comida e a verdadeira bebida que Deus providenciou e ofereceu ao ser humano se chama Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que alimenta a alma e o espírito. Nós precisamos ter mais fome, queridos, e mais sede de Cristo. E as pessoas até têm, só que elas não sabem que a fome e a sede que elas têm no seu interior, esse vazio, é por Cristo. Todo vazio pode ser preenchido por Cristo. Toda frieza interior, Cristo pode aquecer. Mas as pessoas estão buscando em todas as direções, em tudo, e não encontram, porque não estão encontrando a Cristo, não estão buscando a Cristo. E nós, como cristãos, primeiro, precisamos dar o exemplo, que a nossa paz provém de Cristo. O nosso alimento interior, para o nosso interior, é Cristo. Porque quando nos alimentarmos mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, e isso prover tudo que necessitamos para a nossa alma, e toda a angústia sair, todo o medo sair, toda a desesperança sair, estivermos plenos, estivermos saciados, estivermos felizes e em plenitude, o mundo vai vir e perguntar: da onde vem essa alegria? Da onde vem essa paz? E poderemos apontar para Cristo. Precisamos falar mais de Jesus, primeiro tendo nos alimentado mais de Jesus. Ele, queridos, é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Toda vez que você tiver qualquer carência na sua alma, qualquer carência na sua vida interior, vá até Jesus. Lembre-se dele, lembre-se do seu evangelho, lembre-se da cruz, lembre-se do sangue que foi derramado, lembre-se do perdão que foi oferecido, lembre-se do amor de Deus e da graça de Deus por você. Lembre-se da misericórdia dele e converse com teu pai que te vê em secreto, para que o teu pai que te vê em secreto traga refrigério para a sua alma. Vá até Jesus, porque Ele é a verdadeira comida, queridos. Ele é a verdadeira bebida. Nada pode nutrir nossa alma e nosso espírito com tamanha profundidade, certeza e paz, se não for como Jesus. Sempre quando você estiver com qualquer coisa te incomodar, seja uma ansiedade, seja um estresse, seja um medo, seja uma preocupação, seja uma tristeza, seja uma raiva, seja até mesmo um ódio, uma maldade, ou uma tentação, qualquer coisa que perturbar a sua alma e o seu interior, você precisa de verdadeira comida, você precisa de verdadeira bebida. Vá até Cristo, sempre.
E esses são os momentos de ir até Ele, porque sempre quando tem algo no nosso interior a nos incomodar, é porque estamos carentes e precisando de Jesus, para vir sarar nossa alma, vir para nos nutrir, vir para cuidar de nós. Nós precisamos preencher o nosso interior com Cristo. Ele é o verdadeiro alimento para a alma e para o espírito. A palavra dele é alimento. É Deus se comunicando conosco. É sobrenatural. Fortalece o nosso ser. Traz vida. É refrigério. É bálsamo. Vá até a palavra de Deus. Vá até Cristo. Nós precisamos relembrar disso, queridos. Coisas que os cristãos estão se esquecendo. Sempre quando se sentir só, sempre quando se sentir abalado, vá até Cristo, vá até Jesus. Hoje os seres humanos estão buscando 1000 coisas e todas elas têm a sua utilidade, seja terapia, seja remédios, mas não deixe de ir em primeiro lugar, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vá até Cristo. Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Se nós nos alimentarmos de Cristo, queridos, nós teremos o que oferecer a esse mundo. Teremos como mostrar ao mundo que Cristo realmente preenche, que Cristo realmente é o que o mundo precisa, porque é o que precisamos e é o que nos atendeu e nos socorreu. O pão de Cristo, o pão que é Cristo, é o pão que desceu do céu, para suprir o que o ser humano mais necessitava, que é uma alma e um espírito plenos, preenchidos, fartos, saciados. Quando você come, queridos, uma carne, quando você come um pão, aquilo passa a se tornar você, aquilo passa a te constituir quando você come um alimento, e aquilo te nutre. A mesma coisa é com o Evangelho, a gente precisa comer essas palavras, precisamos nos alimentar de Cristo, e isso passar a se tornar nós mesmos, isso estar dentro de nós. Um alimento a gente come, passa a estar dentro de nós e a nos constituir. Jesus precisa estar dentro de nós, precisa nos constituir, precisa que essas palavras aqui se tornem sólidas dentro de nós, se tornem vida dentro de nós, e para isso precisamos nos alimentar das palavras de Cristo. Cada palavra que você lê aqui, que Jesus comunica, que nós lemos aqui, queridos, não é um mero texto, não é um mero discurso, isso é sobrenatural. Quantas e quantas vezes eu peguei a palavra de Deus sem qualquer expectativa e aquilo me trouxe força, eu sair de uma breve leitura que seja da palavra, sair mais fortalecido, sair com o meu interior sentindo algo que eu não sabia explicar, porque nem tinha qualquer expectativa, mas aquela palavra, queridos, traz uma paz, traz um alimento. É realmente algo sobrenatural todas as vezes que nos colocamos diante de Deus para nos alimentarmos de Cristo, para nos alimentarmos da palavra. Nunca perca, queridos, isso de vista. Nunca esqueça isso que sempre foi tão caro para os cristãos. Precisamos nos alimentar da palavra. Precisamos nos alimentar de Cristo. Lembre-se disso, queridos. Porque sempre quando estamos com medo, ansiosos, com qualquer dificuldade interior, o que a gente faz? A gente corre para ligar para uma mãe, para um pai, corre para, deixa eu ver alguma televisão para talvez trazer alguma alegria. As pessoas, e até os cristãos, estão correndo e buscando alegrias em outras coisas, quando primeiramente temos que buscar a Cristo, porque Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida, porque primeiro nos alimentando de Cristo, e Ele trazendo esse refrigério, essa fortaleza, esse fundamento, e aí sim depois podemos ir conversar, pedir conselhos ou ir assistir algum entretenimento, mas primeiro tendo alimentado de Cristo, porque aí teremos condições de, na vida, vivê-la de uma maneira mais plena. Vá até Cristo. Ele, queridos, é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. E ele falou aqui sobre vida eterna também. Ele disse: quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Isso é outra coisa. Essa primeira coisa que eu mencionei, que estamos esquecendo de ir
até a verdadeira comida, até a verdadeira bebida, para sarar as nossas dores. Estamos esquecendo disso e não podemos. E o segundo ponto, e isso para mim é estarrecedor, queridos, é que os cristãos estão esquecendo da vida eterna. Estão perdendo de vista essa realidade, que é a realidade mais cara. É a realidade mais importante da sua vida. Porque o que é mais importante, se você for comparar entre ganhar na Mega Sena e ganhar a vida eterna? A Mega Sena você pode até aproveitar por uns anos e gastar tudo, talvez, ou ao longo da vida toda, mas é por máximo 100 anos. A vida eterna é para sempre. Uma riqueza que a Mega Sena não pode comprar, porque é para sempre. Uma plenitude que a Mega Sena não pode comprar, porque é uma plenitude também interior. E é um alcance e uma companhia que nada pode comprar, que é uma vida com Deus para sempre. Estaremos diante de Jesus Cristo. Poderemos abraçá-lo, poderemos ouvi-lo, poderemos vê-lo, poderemos estar com Ele todos os dias do resto da eternidade, estarmos com Ele. Que preço isso tem, queridos? E como é que os cristãos podem estar perdendo isso de vista? Mesmo se a nossa vida aqui fosse de tragédia em tragédia, de dificuldade em dificuldade, nós temos uma eternidade prometida, de riqueza plena, de paz eterna, onde não haverá mais choro, nem dor, nem maldade, nem pecado, nem morte. Mas nada de ruim, e tudo de bom, e mais, na presença de Jesus. O que é que pode se comparar a isso? Nós não podemos perder isso de vista, queridos. Nós estamos vendo aí que o Neymar está indo lá para a Arábia, vai ganhar, se não me engano, 2 milhões por dia. 2 milhões por dia. Até no dia de folga ele vai estar ganhando 2 milhões. Mas isso é pouco, queridos, se for comparar a vida eterna que teremos. Isso não é nada. Você já ganhou um contrato muito maior do que isso, um contrato que foi assinado com o sangue de Deus, por alguém mais rico do que qualquer sheik árabe, que é o Deus do universo. Você ganhou, por isso que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Eu falo para o Neymar, Neymar, você é mais do que o vencedor ganhando um contrato desse. Não, queridos, quem é mais do que vencedor é todo cristão que se alimenta do pão que desceu do céu. Toda essa riqueza aí vai ficar. A riqueza que ganharemos, que é principalmente uma riqueza de viver com Deus, isso não se perde. Isso não se perde. É tudo, queridos, essa riqueza e essa plenitude é só questão de tempo. Tem uma cena lá na 3ª temporada, espetacular, do The Chosen, acho que é da 3ª, que o Tiago Pequeno, lá no The Chosen, eu não sei se isso tem algum embasamento histórico, não pesquisei sobre isso, mas o tal do Tiago Pequeno, ele é coxo, manco, e Jesus dá autoridade para os apóstolos para irem curarem, e aí depois esse Tiago Pequeno vem até Jesus e fala: Jesus, você está me mandando curar, você disse que a gente vai curar leprosos, vamos curar paralíticos, vamos curar qualquer tipo de enfermidade, o Senhor está nos dando autoridade. Sim, vá e curem a todos. E aí ele olha para Jesus, mas eu sou manco, como é que eu vou curar sendo manco? E por que o Senhor, curando tanta gente, até hoje não me curou? E aí Jesus vai dar toda uma explicação, e aí ele fala para Tiago, né? Olha, todos serão curados, todos, inclusive você. Posso te curar agora, mas esse não é o propósito de Deus. Essas coisas são mistérios de Deus, quem Ele quer curar, quem não. Você não é o propósito de Deus que te cure. Agora, lembre-se de uma coisa: todos serão curados, todos. É só uma questão de tempo, porque na eternidade todos estarão curados. Então é só questão de tempo. Nós não podemos perder isso de vista, porque se nós tivermos qualquer calamidade, qualquer dificuldade, ou para qualquer pessoa, nós temos que anunciar essa esperança. Para um paralítico, se ele for curado, glória a Deus, mas se não for, ele será curado. É questão de tempo, queridos. Por que estamos perdendo essa visão de eternidade? Todo ser humano será curado.
Todos que, entre aspas, partirem, nós encontraremos. Nós não podemos perder isso de vista. A gente, às vezes, eu vejo pessoas perguntando, meu Deus, por que Deus permitiu os apóstolos, os 11 morrerem de forma tão violenta, tão catastrófica, crucificados, decepados a cabeça, todo tipo de morte terrível? Por que Deus permitiu? Por que quando um cristão morre de uma maneira trágica, por que Deus permitiu morrer um filho de não sei quem? Queridos, isso tudo é dor, isso tudo é sofrimento, e é claro que não deveria ser o ideal, mas a gente não pode esquecer que a gente não perde ninguém. Nada, a morte não nos vence, a morte é só um passaporte para a glória. Pergunta para algum apóstolo que morreu de forma trágica se eles estão infelizes. Eles estão jubilosos numa glória eterna. Não esqueçam da eternidade. Se qualquer um de nós contrair um câncer terrível e tiver 6 meses de vida, vamos lutar, vamos orar, vamos clamar. Mas, se acontecer de partir, não é uma derrota. Nós não podemos perder de vista que a principal promessa do Evangelho que Jesus diz, quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Todos iremos partir, mas todos não podemos ter essa visão, mas sim, todos iremos para a glória. Todos iremos para junto de Deus. Lembram a visão do apóstolo Paulo? Olha, o que eu mais desejava era partir e estar com Cristo. Para mim, morrer é lucro. Essa é a visão real do Evangelho. Morrer é lucro. Não que vamos desejar isso, não que vamos buscar isso, e não que não vamos lutar para permanecer vivos. Mas, se for da vontade de Deus e tivermos que ir, morrer é lucro, é vida com Deus, é vida eterna, é estar junto com Deus. Eu nunca esqueço uma frase que eu li um dia, era até de um padre, que a primeira coisa, eu não sei se isso é verdade ou não, mas provavelmente não sei se vai ter esse tipo de sentimento, mas que nós teríamos ao chegar ao céu seria vergonha. Vergonha, pelo quanto não sonhamos com esse dia, pelo quanto reclamamos em partir. Deus, como é que você vai permitir que eu morra, Senhor? Aí a gente chega lá no céu, vê aquela glória, os anjos, vê Jesus, vê Moisés, vê Davi, todo mundo vem te abraçar, e você não tem mais nenhuma dor, nenhuma fraqueza, nenhum cansaço, nada, e todo mundo te abraçando, e anjos cantando, e vendo Jesus. A primeira coisa que eu senti é vergonha, de estar reclamando de ir para a glória eterna, onde Jesus diz, eu vou para o Pai, e vou lhes preparar morada. E se não fosse assim, eu lhes diria, mas é assim. Nós chegaremos, queridos, e vamos desfrutar de uma paz infinita e uma paz eterna. Não percam de vista, a vitória mais importante se dará na glória. E isso tem que ser, inclusive, combustível para resistirmos às agruras da vida. E para não abandonarmos a nossa justiça, a nossa honestidade, a nossa bondade. Eu não vou me cansar de fazer o bem, porque eu sei o que me aguarda. Eu sei a eternidade que me foi prometida. Possa vir aqui o mundo com a sua esperteza e falar, vocês só ficam aí fazendo bondade, etc., e sendo humilhados ou ridicularizados. Nada disso importa, queridos. Nós temos uma vida eterna à nossa frente. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Nós temos que viver já com essa realidade, sabendo que se nós comermos deste pão, comermos deste pão, que é a verdadeira comida, e beber a verdadeira bebida, nós teremos vida eterna, que fará de contrato de Neymar, que fará da Mega Sena, tudo isso palha, tudo isso pouco. E o que Jesus diz é que quem for fiel neste pouco aqui na terra, Deus o levará para o muito. E ele dirá, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Venha para o gozo do teu Senhor. Não se esqueça da eternidade, queridos. E quem come dessa palavra se alimenta para a eternidade.
Mas não é uma promessa só para a eternidade. Jesus diz que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos que nos alimentar de Cristo para, por meio dele, viver o que nós tivemos que viver nessa terra até chegar à eternidade. Precisamos viver através dele, não pelas nossas forças, como diz, não é nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Temos que nos alimentar de Cristo para viver por meio dele. Assim como quando a gente come a comida nossa, física, nossa carne, come um pão, a gente ganha forças para enfrentar e realizar nossas atividades do dia, nós precisamos comer e beber Cristo, para nós sermos cristãos e vivermos o Evangelho e honrarmos o Evangelho todos os dias. A Páscoa lá dos judeus, eles se alimentaram ao longo de toda uma noite, comendo lá o cordeiro pascal. Por quê? Porque no dia seguinte começaria a travessia deles pelo deserto, até chegar à terra prometida. Comeram a noite toda e não poderia ficar nada do cordeiro, né? Até o amanhecer. Também nós, queridos, vamos atravessar essa jornada, vamos atravessar esse deserto aqui, até chegar à terra prometida, a eternidade. Temos que atravessar esse deserto. Como iremos atravessar esse deserto? Nos alimentando do cordeiro pascal, comendo e bebendo dele, nos nutrindo para termos força para atravessar esse deserto até chegar à terra prometida. Se não alimentarmos dele, ele disse, se não se alimentarem de mim, vós não tereis vidas em vós mesmos. Não tereis vida. Nós precisamos, para termos vida nele, para, como ele diz, permanecer em mim e eu nele. Veja que não é uma união qualquer. Quando nos alimentamos de Cristo, ele passa a fazer parte de nós, passamos a caminhar com ele, passamos a ter força para enfrentar o que quer que seja, porque ele estará conosco. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você se alimenta dele, queridos. Você se alimenta dele, você tem vivido através dele. Quem de mim se alimenta? Como assim, pastor? Como assim, quem de mim se alimenta? Você alimenta os seus pensamentos com Cristo. Você alimenta as suas emoções com Cristo. Você alimenta as suas escolhas com Cristo. Diante de cada coisa, queridos, traga Cristo para dentro da sua vida. Você está tendo algum tipo de pensamento, seja bom, seja ruim, traga Cristo. Olha, esse pensamento eu coloco diante de Ti, Jesus. Me ajuda a pensar da forma mais sadia. Me ajuda a pensar da forma mais clara, mais sábia, mais certeira, mais correta. Cada emoção, você tem uma emoção de raiva, de medo, traga Cristo, se alimente dele, para cuidar dessa emoção e para levar você para ter a emoção correta, a escolha correta. Você se alimenta de Jesus quando está ansioso, você se alimenta de Jesus quando está estressado, se alimenta de Jesus quando está com medo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos que lembrar de nos alimentar de Cristo sempre, principalmente diante de qualquer dificuldade. Se alimente dele para que possa viver por meio dele. Viverá por ele, terá a vida dele, a força dele, a esperança, paz, sabedoria. A gente precisa se alimentar de Jesus. Quando você come e bebe qualquer comida, aquilo passa a fazer parte de você. Como eu já disse, quando a gente se alimenta de Cristo, passa ele fazer parte da nossa vivência. Então a gente precisa de Jesus para ter esperança todos os dias. Nós precisamos lembrar porque quando a gente lembra de Jesus, lembra do que ele prometeu, a gente tem esperança. A Bíblia nos chama a viver pela fé. Então veja, o centro, a solução para as nossas dificuldades eu preciso viver pela fé. Eu preciso viver crendo em Jesus. Eu preciso viver, não é tendo certeza de quem quer que seja ou pela situação que seja. Eu vou prosseguir porque eu creio em Jesus. É por causa dele que eu vou viver. É por meio dele, eu vou viver pela fé. Eu vou prosseguir, não desanimar e não desistir. Por quê? Por fé.
É por quê? É por causa de Cristo. Ele é a minha certeza. Ele é que me dá essa segurança. Eu vou olhar para Jesus, eu vou me refugiar nele, eu vou querer ser uma pessoa cada vez melhor, eu vou querer ter cada vez mais paz e segurança, porque eu creio nele. Eu creio nele e vou ter a minha alegria e a minha certeza em Jesus. É o Evangelho, queridos, é olhando para Jesus que nos fortalecerá para fazer o bem, para perseverar, para não desistir, para fazer o que o Evangelho nos chama para fazer. Olhe para Cristo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele disse, porque eu vivo, vós vivereis também. Um dos grandes riscos que corremos, queridos, é o risco de se cansar de fazer o bem. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Nós precisamos perseverar. Precisamos entrar nesse caminho e continuar nesse caminho. E para isso não podemos perder de vista o nosso Jesus, que é o nosso alimento, que é a nossa certeza. Porque, queridos, eu tenho visto os cristãos desistindo de ser diferentes. Vocês já viram isso? Os cristãos agora estão sendo tudo igual. Em termos de honestidade, em um casamento, está tudo igual. Um casamento de quem não crê e um casamento de um cristão está sendo quase igual. Nós não podemos desistir de ser diferentes. Nós não podemos desistir de trazer Deus para dentro da nossa vida. Com erros, com falhas, mas querendo e sendo diferentes. Porque esse alimento aqui que nós temos, o mundo não tem. E se Jesus faz alguma diferença, essa diferença precisa ser vista nas nossas vidas. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E se vivemos por meio dele, diferença haverá. Se não, queridos, não adianta a gente se dizer cristãos se não tiver nenhuma diferença. Isso só mostra uma realidade, que não estamos nos alimentando o necessário, o mínimo que seja de Jesus. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Traga mais Jesus para a sua mente. Traga mais Jesus para o seu relacionamento, para a sua conversa, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Precisamos mais de Jesus, queridos, mais, cada vez mais. E quanto mais vemos pouca diferença entre nós e o mundo lá fora, é porque está faltando Jesus. Porque por que o mundo lá fora é catastrófico, é frio, é cheio de brigas, contendas e maldade? Falta de Jesus. E se tiver dessa mesma forma em nós, é falta de quê? Falta de Jesus. Porque Ele nos chamou para ser luz do mundo, e não ser igual ao mundo. Luz do mundo, por quê? Porque o mundo está em trevas e nós vamos brilhar a luz. O apóstolo Paulo diz que nós somos luzeiros neste mundo de trevas. Nós somos chamados para ser sal da terra. E para isso nós precisamos nos alimentar de Jesus. Receber dele tudo o Evangelho e viver isso. Sermos diferentes. E isso ser a nossa alegria. Isso ser o nosso orgulho. Nós temos o orgulho de dizer que nós vivemos Cristo. Que eu sou imitador de Cristo. Isso é o nosso orgulho, é o nosso privilégio, é a nossa alegria. Neste mundo tão mal, queridos, nós irmos na contramão. Nós sermos diferentes, nós resistimos à maldade do mundo e segurar a chama da bondade e do Evangelho em nossas vidas. Nós, como diz o apóstolo Paulo, vós sois a carta viva. O mundo não lê a Bíblia, mas o mundo lê a sua vida. E nós somos a Bíblia para o mundo. Nós precisamos mostrar que o Evangelho está vivo em nós. E para isso, precisamos nos alimentar de Cristo. Se os seus pensamentos, o seu psicológico está tão quebrado como o do mundo, se alimente mais de Jesus. Se os seus relacionamentos estão com problemas, se alimente mais de Jesus. Para qualquer área da nossa vida deficitária, queridos, nós precisamos nos alimentar de Jesus, porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós precisamos viver com Jesus. Precisamos nos alimentar dele para que a nossa vida tenha essa diferença. Ele diz que neste mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo. Esse bom ânimo, como teremos? Se não for se alimentando de Jesus. Se não for olhando para Ele. Você olhar para Jesus e falar, eu tenho esperança, eu vou ter bom ânimo, eu não vou ter medo, porque eu olho para Ele e sei
que Ele vai suprir, que Ele vai cuidar de mim e eu vou me alimentar dele. Então, queridos, se você estiver com medo, coma desse pão. Se você estiver irritado, coma desse pão. Se você estiver angustiado, coma desse pão. Se você estiver ansioso, coma desse pão. Vá até Jesus. De novo, Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Precisamos lembrar-nos de Jesus, irmos até Ele e mostrar que a nossa diferença em relação ao mundo não é que somos melhores, não é que nada, é só uma coisa, nós estamos indo até Jesus. Uma frase que eu vi, a diferença entre nós e o mundo é que nós somos mendigos como eles, mas nós sabemos onde encontrar o pão. E não qualquer pão, o verdadeiro pão que desce do céu e que dá vida pelo mundo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Ele é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Lembre-se dele, queridos, que Cristo seja o seu alimento diário para a vida eterna, para o dia a dia, para o seu interior e para que possa nutrir o seu ser para continuar fazendo o bem e fazer diferença neste mundo. Senhor nosso Deus, queremos nos nutrir de Ti, Senhor. O Senhor é esse pão que Deus forneceu ao mundo para alimentarmos. Querido Senhor, nós precisamos nos alimentar de Ti. Os cristãos precisam se alimentar mais de Ti, para que possamos oferecer ao mundo também esse pão. Pedimos essa graça, Senhor, de absorvermos e termos esse paladar para desejar mais esse pão, que é o pão e a verdadeira comida que realmente vai nos suprir. Alimenta o nosso ser, Senhor. Alimenta a nossa vida interior com mais da Tua graça, mais da Tua presença, mais da Tua bondade. Que o Teu Espírito nos conduza até o Senhor cada vez mais. Diante de qualquer sofrimento, de qualquer dilema ou desafio da vida, que a gente vá até o Senhor. Que diante de qualquer luta, as nossas vozes sejam para chamar o Senhor para vir até nós. E não para reclamar, não para lamuriar, mas para conversar contigo, para lembrar-se de Cristo, para lembrar de que o Senhor está conosco, e que a gente pode se alimentar de Ti. Senhor, queremos olhar para o Senhor, queremos estar com Cristo, queremos olhar para a vida eterna com toda certeza e segurança. Queremos, Senhor, que o Senhor seja a verdadeira comida, onde buscaremos nos alimentar diante de qualquer fome, de qualquer dor, de qualquer tristeza. Que o Senhor seja o nosso alimento, Senhor, o alimento de todos nós, agora e para todo sempre, para que possamos viver por meio de Ti. Pedimos a Tua graça em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Se alimente de Cristo, queridos.